Voltamos aqui nas maneiras que Deus tem para falar conosco, né? Para nos dirigir. Falamos na aula passada sobre a palavra. Vamos continuar seguindo aqui. Agora escreva aí, pelo testemunho interior, desculpa, pelo testemunho interior. E abre a sua Bíblia comigo em Romanos 8,16, de novo, escreva aí, mas também vamos lá ler mais uma vez. Falamos muito a respeito de Romanos 8,16, muito não, né? Um pouco a respeito dele, mas a gente continua falando a respeito dele. Vamos ler outros textos também, mas Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito, perceba aí, Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, Espírito com letra minúscula, se referindo ao nosso espírito humano. Então, o mesmo Espírito testifica, testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O testemunho interior é uma das maneiras, e aí você vai ver que a gente vai se ater. Nós vamos gastar bastante tempo aqui. Se você não pegar nada da matéria inteira, eu creio que você vai pegar tudo em nome de Jesus, mas se você não pegar nada, pega o testemunho interior, entende o testemunho interior, não fica com dúvida a respeito do testemunho interior, e eu vou te falar uma coisa, medita nele. Medita nisso que nós vamos conversar, sabe por quê? Porque o testemunho interior, você vai ver, lembra que eu falei para você que eu ia te chamar a atenção para a maneira mais recorrente, que Deus mais vai usar, a maneira mais recorrente de você receber uma direção de Deus vai ser pelo testemunho interior. Você vai perceber, quando a gente estiver falando, que você foi guiado até aqui hoje por Deus, e a maneira que Ele mais falou com você foi através do testemunho interior. O testemunho interior, gente, que é essa testificação, o testemunho, essa testificação do Espírito Santo com o nosso espírito, ele foi o presente da nova aliança. A palavra, o pessoal do Antigo Testamento tinha o Pentateuco, mas eles tinham a palavra. A gente falou da maneira da palavra. A gente vai ver visões, sonhos, profecias. Então, são instruções que o pessoal do Antigo Testamento, eles tinham essas maneiras, os profetas, né, de ser guiado, e a gente também tem. Continua valendo para nós, a gente vê presente na nova aliança, mas, gente, o testemunho interior foi o presente da cruz do Calvário. O testemunho interior, quem tem é quem é filho. O testemunho interior, essa testificação, o testemunho interior é essa testificação do Espírito Santo no nosso espírito, precisa nascer de novo. Então faz parte do pacote da nova aliança, faz parte de quem é filho de Deus. Aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. E o Espírito Santo dando testemunho no nosso espírito, precisa do Espírito Santo ser companheiro do espírito humano e precisa desse espírito humano estar vivo. Então isso faz parte da nova aliança. Por isso que a gente fala que é a maneira que, não só pela palavra de Deus, mas pela nossa própria experiência de caminhada com Deus, nós podemos e falamos isso. É a maneira que Deus mais vai usar para falar com você. E eu posso te falar, é a maneira que a gente mais atropela também, que a gente mais burla, que a gente mais negligencia, que a gente mais passa por cima porque fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, tô ficando louca, não é Deus que tá falando nada, e ignora, e bate a testa lá na frente e fala, era Deus. Ou então aqui mesmo, na hora que a gente estiver conversando a respeito do testemunho interior, a pessoa fala assim, entendi, Raquel, já entendi, não precisa falar mais nada, glória a Deus, porque quem é espiritual, ele vai discernindo as coisas espiritualmente, vai ficando fácil dar essa aula. Amém? Então, eu quero chamar a sua atenção nisso. Não tô querendo dizer que é a maneira mais importante, tá? Porque lembra que eu disse? A mais importante é aquela que Deus usa para falar com você. Mas é a primária da nova aliança, a primeira que aconteceu para a nova aliança, a mais recorrente, né? Da gente ser dirigido por Deus. O testemunho interior a gente chama também de convicção interior.
tá? Convicção interior, ou então conhecimento interior. Mas é interior, tá, gente? É por dentro. Não é um conhecimento aqui na mente. É um conhecimento no espírito do homem, no coração do homem. É uma convicção interior. Perceba, eu não tô falando de uma sensação física, ok? Não tô falando de um arrepio, não tô falando de um sentimento, não tem nada a ver com uma sensação física, não tem nada a ver com sentimento. O testemunho interior, ele é um senso ou uma percepção espiritual. Eu tive uma percepção espiritual. Eu tive uma firmeza, uma convicção por dentro de mim. Um senso, eu tive uma percepção, um senso. O que foi que aconteceu quando você nasceu de novo? Quando você, que é até o exemplo no 16, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica no nosso vida que nós somos filhos de Deus. Quando você nasceu de novo, foi isso que aconteceu. O Espírito Santo trouxe um testemunho para o seu espírito que estava nascendo ali, que estava morto e reviveu, de que agora você era filho de Deus. Você não foi algo escrito, não foi algo falado que você recebeu. Você não apareceu um anjo, pelo menos comigo não foi assim, com a maioria dos cristãos, né? No momento que nasceu de novo, recebeu uma certidão de nascimento escrito, né? Nasceu de novo no dia tal, apareceu um anjo, entregou para você com letras douradas. Nasceu de novo no dia tal. Não foi algo escrito que eu recebi. Não foi algo falado aqui no meu ouvido físico, né? Do lado de fora. Não foi algo que eu escutei, mas no íntimo, no meu espírito, no meu coração. Eu soube que algo mudou. Olha aí o senso espiritual. Olha aí a percepção espiritual. Quando você nasceu de novo, houve o Espírito testificando no seu espírito que você era filho de Deus. E quando o Espírito Santo testificou no seu espírito que você era filho de Deus, você teve um senso espiritual, uma percepção espiritual, uma convicção, uma certeza por dentro de você. Talvez você não sabia falar que era filiação, mas você sabia que você não era mais o mesmo. Você não conhecia o texto de Romanos 8 para dizer, é porque o Espírito Santo testificou no meu espírito que eu sou filha de Deus, e foi isso que aconteceu. Talvez você não conhecia o texto, você não sabia falar a respeito disso, mas você soube, porque houve isso por dentro de você. Amém, gente? Só que não para aí. O Espírito Santo, ele não serve só para testificar no seu espírito que você é filho de Deus. Só é ótimo, né? Isso é tudo na nossa vida. É a maior percepção que você poderia ter e pode ter todos os dias da sua vida. Mas não é isso apenas que o Espírito Santo fala. Não. À medida que você vai andando com Deus, com esse Deus que mora dentro de você, que habita dentro de você 7 dias na semana, 24 horas por dia, consciente da presença dele, cheio de relacionamento com ele, dando crédito, discernindo a luz da lâmpada, à medida que você vai andando com Deus, entenda, você vai passar a saber coisas por dentro de você. Você vai conhecer coisas no seu íntimo, no seu espírito, através do testemunho interior. Não são coisas que a sua mente sabe. Não são coisas que o seu intelecto conhece, mas são coisas que o seu espírito soube através do Espírito Santo, que é companheiro do seu espírito. Entenda, à medida que você vai andando com Deus, com essa consciência de que o Espírito Santo mora dentro de você, você vai sabendo que o seu espírito vai captando as informações do Espírito Santo que mora dentro de nós. Fazendo as mesmas obras, Jesus é o nosso modelo. Preste atenção nesse conhecimento. Marcos, Jesus é o nosso modelo, amém, gente? Nós vamos fazer as mesmas obras que ele e obras ainda maiores. Olha para você ver, isso era uma marca do ministério de Jesus. Jesus é filho, ele é o nosso modelo.
ok? Nós podemos fazer as mesmas obras que ele e obras ainda maiores. E quando eu leio isso aqui, eu sei que isso já aconteceu com você. Mas talvez por ignorância ou por achar que não é para você, você não teve aquilo como Deus te guiando naquele momento, como uma maneira que Deus estava guiando. Mas eu sei que isso já aconteceu com você. Marcos capítulo 2, do 5 ao 8 eu vou ler. Marcos capítulo 2, do 5 ao 8. Diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E aí está escrito assim: estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam aonde, gente? Em seus corações, dizendo. Então, eles estavam ali vendo a atitude de Jesus e no coração deles, eles estavam dizendo assim: por que diz este assim tais blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Aí olha o texto que eu quero. O 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, mas presta atenção nesse 8. É isso que eu tô falando aqui. Isso é o testemunho do Espírito. Isso é o conhecimento daquilo que está no coração, daquilo que está na percepção do mundo espiritual. Deus sabe todas as coisas, Deus está presente em todo lugar, Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele compartilha verdades muitas vezes que a gente precisa conhecer no momento que a gente precisa conhecer no nosso espírito, porque espírito fala com espírito. O testemunho interior está presente o tempo todo dentro de nós e pode nos trazer orientações específicas para momentos específicos. Jesus estava num desses momentos onde os escribas estavam por dentro deles, no coração deles, murmurando, absurdado, escandalizado, falando: da onde que esse homem faz isso e não sei o quê. E aí Jesus no 8 diz: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito. Perceba que eu disse que o testemunho interior não é um conhecimento que chega na sua mente. Não é algo que a sua mente é capaz de conhecer. A sua mente não é capaz de conhecer a intenção do coração dos outros. Mas no seu espírito pode ser revelado isso por meio do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Aleluia! E aqui está dizendo: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam, ele diz: por que vocês estão fazendo isso? Talvez isso já aconteceu com você em vários momentos. Você tem um conhecimento que não é sua mente que captou a informação, mas o seu espírito captou por dentro de você. Houve um testemunho, houve um conhecimento. Lembra que eu disse uma convicção interior ou um conhecimento interior. Por dentro de você houve um conhecimento interior a respeito do que estava no coração da outra pessoa e ela não abriu a boca para falar porque está no coração dela. E de repente você olha, tem essa percepção, tem esse conhecimento e você deixa às vezes de falar com a pessoa porque você acha que você está ficando louca. Não, querido, entenda. Deus pode usar isso para você ser um cooperador do reino de Deus. Para você ser uma bênção. Por que no seu coração você está pensando isso de mim? Por que no seu coração você está pensando isso a respeito de Jesus, a respeito do seu pastor, a respeito dessa situação? Eu tenho um conhecimento aqui no meu íntimo de você estar falando: não faça isso. E aí você traz uma palavra, às vezes, de conceito, uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração, e você é um instrumento de Deus ali. Quantas vezes a gente perde de ser usado por Deus e um canal de bênção porque a gente não recebe aquilo como uma direção de Deus? E é Deus. Jesus é o nosso modelo. Olha aí Lucas 11, só mais um. Lucas 11, 17. Lucas 11, 17 diz assim: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá.
Isso aqui também, mais uma vez, aconteceu com Jesus. Ele é o nosso modelo, amém, gente? Ele estava fazendo, expulsando demônio, o mudo falou, a multidão estava maravilhada, mas alguns deles, no verso 15 diz assim, alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios, e os outros tentando pedir um sinal do céu. Aí o 7 diz assim, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo o reino. Presta atenção, conhecendo os pensamentos dele. Então não era algo que eles estavam falando. Jesus conheceu. Isso não é algo que a gente faz na força do nosso braço, na nossa carne ou no nosso intelecto. Eu posso estudar, ser o cara mais inteligente, estudioso da face da terra. Se eu não tiver um espírito vivo, eu não consigo que o próprio espírito traga esse conhecimento no meu interior. E eu não sou capaz de conhecer os seus pensamentos, mas eu posso ser capaz de saber aquilo que você está pensando por meio do Espírito Santo, que conhece todas as coisas e pode me fazer conhecido para um propósito específico de direção espiritual. Então, isso era algo, uma expressão que Jesus usava muito, nosso modelo. Jesus, primeiro de uma geração de filhos, Jesus usava sempre essa expressão. Então, gente, muitas vezes o testemunho interior, ele tá presente, mas a gente não compreende ele porque a gente fica preso no intelecto. A gente fica preso na razão. A gente fica buscando e querendo uma orientação que isso chegue para nós na dimensão dos sentidos físicos. E a gente perde de viver o sobrenatural que está presente dentro de nós, mas aonde? No nosso interior. O Espírito vai testificar com o seu Espírito. Ele pode testificar na sua alma? Pode. Ele pode testificar no teu corpo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a expectativa, o que está escrito no texto, que é a nossa expectativa como filho, é que o Espírito testifica com o nosso Espírito. E se é no nosso Espírito, significa que é um conhecimento que não tem a ver com a minha razão, que não tem a ver com a minha alma. Porque a minha alma, o meu intelecto faz parte, não é do Espírito, é da alma. A sensação do corpo faz parte do corpo, mas do Espírito, o Espírito recebe um conhecimento interior, que não passou pelo crivo da minha mente, que não passou pela percepção do meu corpo, mas que eu simplesmente conheço. Amém, gente? Então, não para de meditar a respeito disso, né? Vai trazendo, né? Eu oro para que o Espírito Santo vá trazendo momentos que você teve, experiências que você teve, talvez você não obedeceu, talvez você não teve aquilo como direção de Deus, mas vai entendendo, né, pelo Espírito, vai devagar, mas vai entendendo pelo Espírito o testemunho interior. É até uma matéria difícil, uma parte da matéria que seria difícil de dar se você não fosse nascido de novo. Imagina uma pessoa que não nasceu de novo, que não é espiritual, que não tem um discernimento espiritual, sentada ouvindo essas coisas que você está ouvindo. E pensando assim, gente, que coisa louca, que menina louca. E talvez se ela estiver na sala junto com você, e você tá vibrando com a aula e falando, é isso mesmo, verdade, essas coisas acontecem comigo. A pessoa que não nasceu de novo vai olhar pra tua cara e vai achar que eu e você estamos ficando loucos. Porque não são coisas que a gente percebe, que a gente vive com a razão, com o nosso intelecto, né? É difícil de você explicar para um não crente essa vida no Espírito, de você falar com um não crente a respeito de andar, que Deus falou comigo, que isso eu fiz porque Deus falou e Deus me usou aqui. A pessoa fica assim olhando para tua cara e te acha meio estranho, não é verdade? Então, assim, são verdades espirituais, mas o fato é, Deus mora dentro de você. Eu gosto muito de um exemplo, vou dar esse exemplo aqui. Eu gosto muito dele. Imagina uma cena comigo, né? É porque eu vejo muito isso, gente. As pessoas perdendo de viver o sobrenatural e achando que o sobrenatural é Deus falar na dimensão física. É Deus falar na dimensão do corpo. É Deus falar na dimensão da razão. Poxa, isso... Tá bom, Deus falando de qualquer forma é sobrenatural, mas mais sobrenatural
É você andar 24 horas consciente e através do testemunho, não dar um passo sem direção de Deus. Porque você consegue perceber esses conhecimentos que chegam por meio do teu espírito. Isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu não tenho que fazer. Mas quem falou? Deus falou, ele mora dentro de mim, eu simplesmente sei. Foi um conhecimento que chegou não aqui porque eu estudei, mas no meu espírito, porque o meu espírito capta as informações do Espírito Santo de Deus. É companheiro, né? Aquele que se une ao Senhor é o mesmo espírito com ele, é um só espírito com ele, a Bíblia vai dizer para nós. Então eu fico triste às vezes por ver que as pessoas estão perdendo de viver o sobrenatural porque estão burlando o testemunho interior. Imagine uma cena comigo, gente. Você tá dentro da sua casa, né? Eu tô aqui na sala de casa e meu pai tá aqui comigo, na sala de casa. Aí o pai tá aqui com o filho na sala de casa e eu começo a falar com meu pai. Pai, eu tô passando por uma situação, aconteceu uma situação na faculdade, aconteceu uma situação no trabalho e eu não tô sabendo direito o que lidar, não tô sabendo direito o que fazer. Será que o senhor pode me dar um conselho? Será que o senhor pode trazer uma orientação para mim? Aí meu pai, claro, fala. E eu começo então aqui a conversar com meu pai, a falar com meu pai, pai, seguinte, isso. Aí meu pai vira e fala assim, beleza, eu tenho uma direção para te dar. Eu tenho algo para trazer na sua vida. Aí você fala, beleza. Aí ele fala assim, só um minutinho. Eu vou trazer essa orientação para você. Aí ele levanta do meu lado, a gente tá sentado no sofá. Aí ele levanta do meu lado, na sala, vai lá pra fora, no quintal, e começa lá no quintal a gritar. Filha, a direção é o seguinte. E eu tô aqui na sala, sentado no sofá e pensando assim, gente, por que meu pai foi lá no quintal? Por que meu pai foi lá do lado de fora, gritar, falar uma orientação, sendo que a gente tá sentado aqui no sofá, um do lado do outro, ele poderia estar falando comigo aqui? Não parece para você, esse exemplo que eu dei, uma coisa meio absurda? Uma coisa meio assim, não precisava ser assim? Mas isso é tão verdade, fisicamente falando, quanto espiritualmente falando. Por que a gente tem uma expectativa que Deus fale do lado de fora, sendo que Ele mora do lado de dentro? Por que a gente tem como sobrenatural... estou falando de expectativa, eu estou falando de desejo, eu estou falando de uau, de ter isso como direção de Deus, de ter isso como a maneira, uau, isso aqui é inconfundível, isso aqui... Quando ele fala do lado de dentro, quando ele fala do lado de fora, quando ele grita do lado de fora, peraí, o mistério que esteve oculto das gerações é Cristo morando dentro de vós. Isso é a esperança da glória, isso é um mistério que Elias não conheceu, que Jó não conheceu, mas que foi revelado a você. Deus morando, vivendo dentro de você. Isso é a esperança da glória, porque é a expectativa de um filho de relacionamento livre, acesso e relacionamento agora com o pai que nunca te deixa, nunca te abandona, que pode captar as informações dele, andar nessa verdade no espírito e não ficar esperando nada aqui do lado de fora, na dimensão dos sentidos, entende? O testemunho interior, querido, é a bênção maior da nova aliança. E quando Deus vai trazer uma direção e traz uma direção por meio do testemunho interior, não tem nada a ver do lado de fora. E não deixa de ser espetacular, não deixa de ser sobrenatural. Isso é espetacular, isso é sobrenatural. Então, entenda isso. Deus vai falar com você do lugar onde ele vive. Deus vai principiar a fala dele, vai começar o relacionamento com você do lugar onde ele mora, do lugar aonde essa é a regra. Essa é a expectativa que a Bíblia ensina a gente a ter. As outras maneiras são outras maneiras que existem também, mas a expectativa, a regra, o que mais vai acontecer, a forma que você mais foi guiado até agora, querido, você pode não ter dado crédito a isso, mas você chegou até aqui hoje. Talvez você se matriculou no carisma pelo testemunho interior. Veio algo forte no teu coração e você sabia que você tinha que fazer o carisma.
Seu pastor não te obrigou a fazer o carisma, seu líder não te obrigou. O máximo que podem ter feito uma propaganda gigantesca para você a respeito do carisma, mas você de repente só se matriculou porque você teve um testemunho interior, começou a queimar no teu coração e um conhecimento veio a respeito. Eu tenho que fazer minha matrícula. A pessoa, mas por quê? Fala, não sei, mas eu tenho que fazer. Tem gente que chega pra gente no carisma e fala assim, depois de, sei lá, não sei quantas aulas, a pessoa fala assim, agora que eu entendi o que eu tô fazendo aqui no carisma. A pessoa se matricula, a pessoa às vezes faz a primeira matéria, a segunda matéria, tá bom, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Conhecer a palavra de Deus é ótimo, e a pessoa fica assim. Mas às vezes o entendimento chega, agora que eu tô, nossa, a luz chegou. Entende? Então, assim, gente, isso é maravilhoso. O povo do Antigo Testamento não tinha essa maneira de ser guiado. Eles realmente tinham os profetas. Os profetas, eles davam orientação para eles, traziam direção para a vida deles. Os profetas, eles viam, eles sabiam as coisas de maneira sobrenatural, né? E existe profeta na Nova Aliança, tá, gente? Eu não tô falando contra os profetas, me entenda, mas na Nova Aliança, o profeta, ele também pode ver, pode saber coisas de forma sobrenatural, mas o profeta na Nova Aliança não é mais usado para guiar você. Por quê? Porque o mesmo Espírito que mora dentro do profeta é o mesmo Espírito que mora dentro de você. Então, o que o profeta na Nova Aliança faz? Testifica, testemunha aquilo que Deus já tem falado no teu coração. É por isso que quando um profeta vem entregar uma palavra para você, uma direção para você, você faz que sim com a cabeça e fala, verdade. Às vezes você chora e fala para ele, é verdade. Por que é verdade? Porque o Espírito já estava falando por dentro de você. E aí, às vezes, você não obedeceu o testemunho interior, Deus veio usar uma outra maneira, né? Tipo, não tem quando a gente fala assim, Senhor, desenha. Aí ele vem desenhar. Às vezes a gente não pega de uma forma, Deus vai lá, que dele é misericordioso demais, ele fala com a gente, mas ele quer que você esteja pronto para ser rápido em obedecer de todas as formas, de todas as maneiras. Amém, gente? Deixa eu ler mais um texto aqui. E a gente deixa para continuar conversando na próxima aula. 1 João 5,10. Eu gosto desse texto. 1 João, capítulo 5, versículo 10. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, você crê no Filho de Deus? Então presta atenção. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Quem a Deus não crê é mentiroso. Eu gosto do começo desse texto, presta atenção. Quem crê no Filho de Deus tem em si. Repete aí no seu lugar. Eu tenho em mim o testemunho. Tem em si mesmo o testemunho. Quem crê no Filho de Deus. Ei, Raquel, eu creio no Filho de Deus. Então eu tenho em mim. Eu tenho em mim o testemunho do Espírito. Eu tenho em mim o conhecimento do Santo. O conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a intenção do coração. Ele conhece o mundo espiritual. Ele sabe o que está acontecendo em todo o tempo. E esse próprio Deus mora dentro de mim. Então, no meu espírito, que foi recriado, que foi ressuscitado, que é companheiro do Espírito Santo de Deus, se uniu com o Espírito Santo de Deus, se tornou companheiro, aquele que se une, que é companheiro do Espírito, é um mesmo Espírito com ele. Então eu capto as verdades espirituais e ele pode usar num momento específico, numa hora específica, para trazer um conhecimento que não tem nada a ver com a minha mente, que não tem nada a ver com algo que eu estudei, com o meu intelecto, mas tem tudo a ver com o que o Espírito Santo conhece. E eu posso ser um canal de bênção na sua vida por ter um conhecimento espiritual. Amém? Eu não encerrei o testemunho interior, tenho outros textos para ler para você, mas vamos parar um pouquinho. Medita até aqui em tudo que eu falei a respeito do testemunho interior, que seja vida para você nesse momento.